Olá, boa noite, muito bem-vindos ao Sem Edição desta segunda-feira, dia de conversar com o Reinaldo Azevedo. Eu mesmo. Oi, Reinaldo Azevedo, como está? tudo bem? Tudo bem, Carlos Grebe? O que você estava cantando agora há pouco aqui, hein? Eu estava cantando As Curvas da Estrada de Santos, de Roberto Carlos. Muito bem, Reinaldo. Você gosta de Roberto Carlos, Eu gosto né? de umas 2 ou 3 coisas. Eu estava vindo com a minha mulher de viagem, eu comentei assim, como ele estragou. Ele fez tanta coisa boa, né? E depois ele fez umas coisas muito babacas. Tem um romântico aprisionado aí dentro de você. Tem coisas muito legais. Reinaldo? As Curvas da Estrada de Santos é uma belíssima música. É uma bela, tem a metonímia mais bonita da música brasileira ali. Que vem a ser qual? Que vem a ser aquela do eu vi pelo espelho na distância se perder. Bacana. Mas não é para falar disso. Não é falar. Vamos falar aqui. de poesia? É muito melhor, Greve. Vamos falar da poesia. Vamos falar de poesia. A poesia que acontece no Senado, Reinaldo. A poesia da saliva, né? A poesia do cuspe. Versus de escárnio e de maldizer, né? Versus de escárnio e maldizer, exatamente. Vamos lá. Reinaldo, começou a andar no Senado hoje. Sim, hoje. O Começou. processo de impeachment de Dilma Rousseff. Exatamente. O que você achou? Olha, elegeram a comissão e a comissão é ruim para o governo, né? São dos 21 titulares, 15 são favoráveis, se não ao impeachment, a continuidade do processo, né? 5 contrários e 1 indeciso, que deve ser o provável presidente da comissão, o Raimundo Lira. Agora, quando você olha os que são contrários, são os 4 do PT, 1 do PCdoB e 1 do PDT, ou seja, os partidos que estão com o governo. Os partidos que fecharam com o governo. Que sobraram. Então, com o os governo, partidos né? que sobraram, PT, PCdoB e PDT. Os outros partidos, os demais partidos, evidentemente os do PSDB são todos favoráveis, o que tem do DEM é favorável, mas você pega outros partidos que pertenceram à base do governo num dado momento e todos eles são favoráveis. Então, pego aqui num dos blocos, o Zé Medeiros, do PSD, favorável. Ana Amélia, PP, favorável. O Gladson Cameli, PP, favorável. Né? O Wellington Fagundes, PR. Zezé Perrella, PTB. Isso tudo era partido da base. Tudo base. Né? Tudo base do governo. E, no entanto, são favoráveis ao impeachment. Então, é certo, quer dizer, não há a menor possibilidade de ela não ser afastada aí entre o dia 11 e o dia 13. Não se sabe exatamente a data em que vai haver a votação. Para isso, basta a maioria simples, isto é, metade mais 1 dos que estiverem no plenário, tá certo? Passa com absoluta tranquilidade e ela vai ter de ser afastada. Aí são 180 dias. Você 180 acha... dias, 6 meses. 6 meses. Para concluir o processo, evidentemente, você pode fazer isso bem antes. Você acha que há alguma chance de ela sendo afastada voltar? Eu acho que não. Me parece improvável. Me parece improvável, o próprio Lula já disse isso. Quer dizer, o ideal seria que não afastasse, se afastou, não volta. Porque, evidentemente, ela se afasta, ela passa a ser presidente afastada. Ele passa a ser presidente em exercício, Michel Temer, presidente de fato. Mas ele é plenipotenciário, ele pode fazer o que ele quiser, tem as prerrogativas do presidente. Inclusive mudar o ministério. E vai mudar o ministério. E vai enxugar os ministérios. E vai proceder a uma reforma administrativa no âmbito do executivo. E acabou, né, amigo? É evidente que, a partir daí, você deslancha um processo de governo que não dá mais para você voltar. Ah, não, daqui a 180 dias, então, quem sabe ela seja absolvida. Não será mais absolvida. A não ser que sobrevenha um desastre monumental, o que eu não acredito, ou então que o PT cumpra a promessa de inviabilizar o governo, mas eu não acho que eles tenham estrutura e força para isso hoje. Neste momento. Eu não acho que a sociedade brasileira aguentaria isso, acataria isso. Então, eu acho que acabou, né, Grebe? Ela precisa se conformar e o melhor que fariam os petistas seria parar com esse negócio de falar que é golpe e tal e voltar para a luta política. Agora, eles, pelo visto, não estão querendo muito luta política. Agora, Reinaldo, alguma chance de prosperar e alguma causa para prosperar o pedido de impeachment, que já está tramitando na Câmara do Michel Temer? Acho que não, por várias razões. Em primeiro lugar, porque vai haver um juízo de mérito desse negócio. Né? Então, só para lembrar o telespectador, um advogado de Minas entrou com mandado de segurança porque ele fez uma denúncia pedindo impeachment do Temer e o Eduardo Cunha arquivou.
Acontece que, segundo o regimento da Câmara e segundo a jurisprudência do Supremo, a decisão é monocrática, é o presidente da Câmara que o arquiva ou manda dar sequência. Prosseguir. Acabou. Aconselhando-se, obviamente, com o corpo jurídico. Corpo jurídico e tudo mais, para ver, inclusive, se há o fundamento ou não e tal. Mas a decisão é dele, é monocrática. Vai o Marco Aurélio, aí o tal advogado, ele mandou arquivar, o advogado entrou com mandado de segurança, com pedido de liminar. Vai o Marco Aurélio, concede uma liminar. Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo, concede uma liminar e manda instalar a comissão. Né? Essa comissão até agora não foi instalada porque os partidos não apresentaram seus membros, mas mandou instalar. É claro que a Câmara já recorreu, entrou lá com agravo regimental pedindo para que todos os ministros se manifestem. Você viu que hoje teve uma decisão nesse processo, né? Não vi. Já teve. O advogado de Minas tinha mandado que se instaurasse a comissão em 24 horas. Isso. Agora, dessa vez, o Marco Aurélio negou o provimento, porque ele disse, olha, na verdade, o Eduardo Cunha já tomou e já mesmo as ações necessárias. Isso. Ele já despachou os ofícios pedindo para que indicassem os integrantes da comissão. Só que os partidos não entregaram. Exato. Só que os partidos não entregaram. Mas dessa vez ele não acatou. Ele não acatou. Agora, veja, não tem como, vai ter um juízo de mérito disso. E eu não vejo como isso é aprovado. Veja, depois disso, depois do Marco Aurélio, já houve mais 2 decisões do Supremo, do Celso de Mello, falando que não, isso é decisão de ministro, do presidente da Câmara. Então é claro que isso vai cair, então esse negócio não prospera. Mas se prosperasse, eu fui atrás da acusação, a acusação não procede. Não procede, ela é frágil. Porque quando eles estão dizendo que o vice deu a tal da pedalada, não tinha sido revista ainda a meta fiscal. Portanto, aquele crédito suplementar estava dentro do limite da meta estabelecida. Então, não vai se sustentar. Por aí não vai. Existe o risco das ações que estão no TSE. TSE, que é um outro bicho. Aí, outro bicho. Essas existem, tá certo? O PSDB quem moveu algumas das ações. Sim, essa existe. Essa possibilidade de, então, se caçar a chapa, se caçarem os votos, depende da natureza da ação que está lá. E aí, pode ser que se casse também, então, o vice, portanto, e aí se obrigue a uma eleição? Sim. Essa vai ser uma discussão cabeluda, né? Essa vai ser uma discussão cabeluda porque se cair a Dilma, o que acontece? Perde objeto? Não perde. Aí que tá. Não perde objeto. Não perde objeto, até porque o objeto permanece. Quer dizer, veja bem, a chapa que elegeu continua no poder. É verdade. Só que com o vice. Tá certo? O que certamente... O objeto é a chapa. É a chapa, né? Não é a pessoa, né? Claro que agora eu estou intuindo que é o seguinte, os ministros vão falar, bem, né, foi o Temer que participou mesmo, quando lá foram pegar dinheiro, desviar, não sei o quê, o Temer participou, esse foi o núcleo do PT que cuidava da tesouraria. É possível, no juízo, você fazer uma diferenciação? Possível eles são juízes, não tem computador para julgar isso, né, Talvez os juízes prefiram, então, a estabilidade do vice a fazer novas eleições? Não sei. Né? Agora, que a possibilidade existe, claro. Né? E não tem essa, ela caiu, agora então suspende a ação, nada disso. Para você ter uma ideia, nem o PSDB pode retirar a ação. Porque o PSDB, a Justiça Eleitoral se move quando provocada. Mas uma vez provocada está. Quer dizer, não adianta chegar lá, você vai, não quero mais. Não, deixa. Não. Agora. Aliás, vamos lá. PSDB. O PSDB está numa situação curiosa, não é isso? Mas como costuma estar, né? Como costuma estar, né? Quer dizer, promoveu as ações no TSE, agora não podem mais parar, certo? Não. E está ali num namoro meio esquisito com o Michel Temer. Vamos ver, olha, o PSDB, tem coisa no PSDB que eu diria assim, eles precisam cuidar melhor dessa imagem deles, desse marketing, que é muito impressionante. Então vamos lá. Quem foi que começou com esse negócio de impeachment? Não foi o PSDB, certo? Sim. Não foi. Essa acusação que o Lula faz, que a Dilma faz, a oposição, o Lula hoje de novo, da oposição golpista, não foi o PSDB. Quem levou o povo para a rua foi o Vem para a Rua, foi o MBL, foram os outros movimentos. Movimentos da sociedade. Certo? Tanto é que, lembre-se, no 15 de março
do ano passado, você lembra a hostilidade dos manifestantes aos partidos de oposição. Aos partidos, inclusive. Justamente, e muito especialmente o PSDB, justamente porque eles demoravam para aderir. Uhum. Demoraram, e teve a primeira manifestação em nada, e teve a segunda em nada, na terceira eles pensaram, e finalmente agora, este ano, nas últimas manifestações, aí sim teve apoio oficial. Né? Apoio oficial que eu digo nós apoiamos tal, embora não tenham sido eles a organizar. E até houve ali, alguns políticos foram hostilizados. Muito bem. Mas finalmente o PSDB entrou. Votou unanimemente na Câmara para afastar a presidente. Para afastar a presidente, para mandar para o Senado. Unanimemente. Se eu não me engano, foram os dois partidos que o votaram unanimemente. Exatamente. PSDB e PT, certo? PT, exatamente. PSDB e PT. E PCdoB, né, também. O PCdoB também contra e o DEM a favor. Foram 2 contra, 2 a favor, digamos assim. Bom, se você vota por unanimidade para enviar a coisa para o Senado, se no Senado eu acredito que eles vão fazer a mesma coisa, também vão votar por unanimidade, você está ajudando a depor. Está ajudando a depor. Mas discursaram a favor, se mobilizaram. Escuta aqui, você não depõe um presidente, não ajuda a depor um presidente, legalmente, constitucionalmente, segundo as regras, e depois dá de ombros e não tem nada com isso. E lava as mãos. Não. Aí não dá. Aí é repetir o PT de 92. O PT fez isso com o Itamar Franco. O Lula foi um dos líderes da deposição do Collor, e foi. O grande líder que saiu Brasil afora falando impeachment foi o Lula. Né? Teve oposição também, mas foi o Lula. As esquerdas que estavam nas ruas pedindo a queda do Collor, mobilizadas pelo PT. Aí, bom, governo Itamar. Não, nós somos oposição. Não, tudo bem que o PSDB agora diz que não vai ser oposição, mas de qualquer modo, vou ficar fora do governo, apoio no Congresso, a gente sabe que isso não funciona. Isso não funciona. Tá certo? Porque esse negócio de apoio no Congresso, você nem está no governo, numa questão importante, você vai fechar a questão? Isso chama ambiguidade. Ambiguidade é ruim, e atenção, e o cálculo é o mesmo, de novo é cálculo eleitoral. O cálculo do PT em 92 era eleitoral, ou não era eleitoral? Era, né? Por quê? Porque o Lula aparecia para as eleições de 1994 como o primeiro colocado, com 40 e tantos % dos votos, é bom lembrar, 40 e alguma coisa % dos votos, e não tinha candidato. Quando alguém falou do Fernando Henrique, eu me lembro, eu estava na Folha de São Paulo, um colega da Folha falou assim, Fernando Henrique vai o quê? Vai fazer campanha em francês? Ninguém apostava. Quer dizer, ele apostava e outros apostavam por causa do plano real, do controle da inflação, do não sei o quê. Mas o Lula disse, olha, bom, 94 cai no meu colo, por que eu vou me comprometer com um governo em crise? Não contava com real, não contava com nada disso. Tudo bem, não vai ter real agora, mas... Olha, de qualquer modo, fazer esse cálculo... Mas tem uma estabilização para se fazer que não é pouca claro coisa, não. Que não é. Claro que não é, e que se der certo... Se der certo, vai cacifar quem tiver. Cacifa quem tiver. Agora, então qual é o problema? Eu ouvi duas versões. Eu ouvi a versão assim, os deputados estão achando, veja você, os deputados estão achando que o governo vai ser muito difícil, que vai ser uma transição complicada e que o PSDB se queima nessa. Bom, se for isso, é um argumento de uma covardia insuportável. Quer dizer, você ajuda a derrubar, você diz que o país pode arcar com o tranco, mas que eu, PSDB, não posso. Não, eu não. Então deixasse, como disse o Aloysio no começo do governo Dilma, deixa elas queimar até o final. Deixa lá. Depois escolhe os restos. Que também deu errado, né? Também deu errado em 95, né? Com o Lula, né? No mensalão. Essa é uma versão. E a outra versão é porque o ministro certo, um dos ministros certos do Temer é o Serra. Né? Sim. Pra não quê? se sabe ainda exatamente em qual pasta, né? Eu até brinquei, falei, se não tomar cuidado, ele vira presidente. Ô, Temer, cuidado. Eu falo isso, ele fica furioso. Porque tá lá, educação, saúde, fazenda, planejamento. Eu quero a presidência. Né? Muito bem. Vai que passa, né? No momento de distração, Temer né? Tá lá, né? Sentou na cadeira. Bom. Mas o Serra, se cacifa ministro, aí ele se cacifa para a presidência. E como já tem 2 outros candidatos, pré-candidatos, que é o Aécio, São Aécio e o Alckmin, então o Serra aí se cacifa. Bom, mas então essa é a hipótese de dar certo. Essa é outra hipótese.
Ou bem você acha que assim, bom, a gente não quer porque não vai dar errado, que é uma coisa covarde, e a outra coisa é, não, e se der certo? Bom, se der certo, ótimo, que disputem lá entre eles. Quer um conselho? O governador não, mas o Aécio pode ser ministro se quiser, acho que se ele insistir ali, ele consegue insistir, nem precisa. Né? Se o Alckmin quiser emplacar o Alexandre Moraes aqui, que é um secretário já é candidato. Aliás, é o meu candidato. Ministro, né? É o meu candidato a ministro da Justiça, porque eu acho que a Justiça tem de importante a cuidar é da segurança pública, acho que ele está fazendo um bom trabalho aqui. Então, agora, inaceitável é o PSDB falar, não quero participar do governo. Isso não pega bem. Além de ser... Bom, como é que você classifica isso? Você não pode depor um presidente e depois falar que não quer ser governo. Bom, e daí é o seguinte também, né, Reinaldo? Por definição, pô. Se o PSDB optar por ficar na oposição, vamos dizer assim, ele vai ter um competidor e tanto ali, que é o PT, certo? Que é o PT, claro. Não, sem contar isso, oposição não vai ser. Aliás, eu não sei, eu não entendo muito qual é a lógica de você não ter a vantagem, porque a oposição sempre tem vantagem. Você tem a vantagem de jogar pedra, certo? Exato. Você vai lá na vidraça, você pá, não sei o que, tá tudo errado, tá, pá. PSDB dizendo, não vamos fazer isso. Não vão ser base. Ou seja, você fica num não espaço. Quer dizer, você não tem a vantagem de ser... Você não tem a vantagem de ser oposição e não tem a vantagem de ser governo. Que vantagem a Maria, né? Eu não sei o que é uma oposição, uma independência crítica. Me parece que isso só tem a ver com a fila interna do PSDB. Mais uma vez. O que é que dana o PSDB? O que é que tem danado o PSDB desde que o Fernando Henrique saiu da presidência, que o Sérgio Mota morreu? Qual é o mal do PSDB? A competição interna. Parece que eles têm um prazer especial, que quando um vence o outro, a guerra acabou. Pronto, já matamos o inimigo interno. Bom, mas é o externo que é o problema. Né? Tudo bem que o inimigo interno sempre tem que levar em conta, mas é o externo que é a razão principal da sua disputa, é o adversário. Então, assim, não vejo vantagem de não ser nem governo, nem oposição, de não ser nada, de ser tucano, nesse caso. De novo, já tem fama de muro, que não é boa, entendeu? Tudo bem, o partido... Teve um desgaste aí que as pesquisas eleitorais pegaram, mas justamente esse desgaste nasce... Olha só, esse desgaste nasce justamente se eles deveriam fazer uma pesquisa qualitativa. Eu não tenho dúvida, até pela minha experiência de rua, pelo que eu ouço, eu não tenho dúvida de que parte do desgaste do PSDB se deve justamente a esse comportamento que hoje uma população mais mobilizada considera omisso. Entende? Vem daí. A pecha de ser uma oposição que nunca foi oposição já está colada. Já está colada. Atenção, nem acho justo. Acho que assim, o partido lutou e tal. E agora no impeachment também, entrou para valer. Fez parte lá do comitê do impeachment. Vai pegar os discursos que o Carlos Sampaio fez em favor do impeachment, que outros fizeram em favor do impeachment, o próprio Aécio. Né? Então não faz sentido. Não faz sentido. Não, vamos ficar, não sei o que. Para todo mundo soa aquilo que é. Ninguém vai levar a sério que é por causa do país. Bom. Ou vai. Até porque por causa do país você participa, não o contrário, né? E falando da outra oposição, que ainda é situação, mas aparentemente por pouco tempo... O PT. O PT. Lula, Rui Falcão estão todos afiando as garras, afiando os dentes, não é? Isso. Então, e de um jeito, eu hoje até no programa, sabe aquele funk, sei lá que coisa que é aquilo, no meu programa de rádio, nos Pingos dos Is, eu botei lá, pegar a metralhadora, trá. Eu pedi para tocar porque... Eles fizeram lá um encontro hoje da Liga Progressista, partidos progressistas do mundo, esquerdistas e tal, né? Que medo, imagina, um monte de esquerdistas inteiro reunido, fazendo sei lá o quê. Coisa boa que não... Coisa boa, não é? Coisa boa que não é algum jeito tramando de pegar nossa grana. E aí, o Lula primeiro voltou a chamar o Congresso, chamou a Câmara de picareta, não foi picareta que falou de bandido. Tá aqui, olha, quadrilha que fez a agenda do caos no Brasil. Quadrilha. Quer dizer, o partido que promoveu o mensalão,
o Aloprados 1, Aloprados 2 e o Petrolão, chama os outros de quadrilha. Né? Me lembra, o Luiz Inácio falou, aquela música do Paralamas, a dos 300 picaretas. Né? De quando com ele foi anel eleito, de doutor. Com anel de doutor, quando ele foi eleito para constituinte. O Lula foi eleito presidente e ele foi governar com todos os picaretas que antes ele havia condenado. Maluf, Collor. Todos. Não. Sarney. Quer dizer, com a pior elite brasileira, elite, eu tenho vontade de cortar dedo, quem faz isso eu fiz, né? Com a pior elite brasileira, ele governou, e portanto com os picaretas, e agora ele vem falar dos picaretas da Câmara, de novo. Outra, primeira coisa importante também, né? Uma coisa importante aí, jogou a toalha, né? Porque você não trata Congresso desse jeito quando você está precisando de voto no Congresso, né, colega? Você não vai chegar aquele bando de picareta. Ainda que, não, estou falando da Câmara, não do Senado. Todo mundo sabe. Agora que já passou pela Câmara. Agora já passou pela Câmara, então... Não, depois no Senado eu chamo depois. Então, primeira coisa é isso. E o Rui Falcão, quando foi falar, aí babou mesmo, porque ele está prometendo, disse assim, nós não vamos deixar o governo em paz, um governo que ele está chamando de ilegítimo e de ilegal. Bom, quem é ele para dizer que o governo é ilegítimo e ilegal? Ele não é instância da justiça. Só que ele não economizou. Ao fazer a acusação, ele meteu a justiça na conspiração também. O que ele chamou setores policiais do Estado. Só faltou setores do Estado policial, que eles já também acusam de haver um Estado policial no Brasil. Setores policiais do Estado, da Justiça, do Congresso, da mídia, claro, sim, de novo, claro. A mídia monopolizada. Eu não sei porque que eles acham que tudo tem um dono só, né? Vai ver que tem, a gente não sabe. Quem será o nosso patrão? Quem será o nosso patrão? Nosso patrão secreto. O dono da mídia monopolizada. E dizendo que é luta armada. Eu quero saber o que é não deixar o governo em paz, Graeb. Eu não sei. É metralhadora? O Stedley e o Boulos eu acho que sabem. Acho que sabem, é isso, é metralhadora mesmo. Vai ter, vão fechar estradas, vão fechar as ruas, as vias públicas, vão ocupar hidrelétricas, vão ocupar empresas públicas. O quê? Aí dizendo, porque nós já conhecemos que tem um programa que vai cortar, o programa do Temer é cortar programas sociais. Não tem nada, ninguém sabe de nada ainda. Uma das primeiras propostas que diz que ele está estudando é aumentar o Bolsa Família. Pois é. Nem acho prudente. Esse é o terrorismo mais chulo que existe, né? Essa história de que qualquer governo que não seja o nosso vai cortar programas sociais. E também vai privatizar as estatais. Quer dizer, repete a mesma ladainha de 2014. É o mesmo estelionato eleitoral, é a mesma conversa mole. Vamos combinar que Bolsa Família, esses programas sociais já entraram para o consenso político. Não tem ninguém que queira mexer nisso. Ao contrário, você já teve a lei, inclusive, que incorporou o programa como faz parte dos benefícios sociais ali. Ninguém vai cortar nada disso, não tem nem como cortar. Entendeu? Então, assim, vem de novo com isso, e aí vem a história de novo, e vem a história da legitimidade, e aí tem lá o que eu chamei dos 6 patetas, né, os senadores, que agora resolveram com a proposta das eleições, que é a que mais me irrita de tudo. É irritante, assim. É irritante, assim, pela inconstitucionalidade flagrante. É inconstitucional. Entende? Artigo 60 da Constituição. Inciso 2 do parágrafo 3º. Você não pode fazer proposta de lei que mexa com voto secreto e periódico. O periódico, periódico pode ser qualquer período. Não, periódico é o período da lei, porque senão eu posso fazer eleição quando me der na telha. E não pode emenda para isso. Mas vamos supor que pudesse, Graeb. Quantos votos o governo teve na Câmara agora no negócio de impeachment? Não foram 137? Quantos votos você precisa para aprovar uma PEC? Na Câmara, 308. Eles vão aprovar a PEC com o quê? E não é só isso, né, Reinaldo? Quer dizer, a gente está seguindo um processo que está sendo... que está na Constituição. Claro. Certo, é um processo que está prescrito. É legal, prescrito, constitucional. Agora, você querer mudar a Constituição no meio de uma crise política, isso sim me parece... Isso é golpe. Casuísmo e golpe, certo? Claro que sim. Mas você está encurtando... Outra. Mas então não pode mudar nunca o período das eleições? Pode, mas não para caçar mandato. Vem cá, a tarefa fácil, entre aspas, quando passou o impeachment na Câmara, era do governo, era conseguir 172 votos, não 342. Exatamente. 342 é que era difícil. É o difícil.
Eles tinham que conseguir uma minoria, e olha, de 172, que para aprovar projeto de lei é difícil. Pois é. Já é uma minoria michuruca. Tá certo? É 1/3 só. O outro lado podia ter 2/3 menos 1. E eles precisavam só de 1/3 mais 1. E eles não conseguiram. Conseguiram 137. Na eleição do Quinalha, na eleição do Cunha. Do Cunha. Quando o Quinalha disputou, 136. Esse é o tamanho deles. Esse é o tamanho deles. Quer dizer, e você esse fala... é um dado da realidade, né, Reinaldo? Porque assim, E você vai aprovar emenda? Não interessa muito a qualidade da Câmara para esse raciocínio que eu vou fazer. Se são bons, se são ruins. O fato é que eles perderam qualquer condição de diálogo com aquelas pessoas que estão lá. E que, mal ou bem, são os representantes, são os deputados. Agora a gente não gosta dessas pessoas. A gente, como fizeram aqueles bananas aqui em São Paulo no sábado, nós vamos cuspir nelas. Pode cuspir à vontade. Pode cuspir à vontade. Imitar lá o Zé de Abreu, o Zé do Breu, né? Aquele troglodita. Não adianta, são eles. São eles. Agora vai o quê? Vai caçar mandato de deputado também? Vai caçar mandato de senador? Vai fazer eleições gerais? As coisas começam a ficar estranhas, né? Não, a gente não elege o presidente agora, mas por quê? Por 2 anos ou como eles chegaram a pensar por 6 anos? Mas por que 6 anos? Não, porque depois vai ter a eleição da Câmara, então aí vai ficar mais 4. Um bando de gente louca. Um bando de gente louca. Sem olhar, insisto, sem olhar a Constituição, que não pode. E 2, que se pudesse não tem voto. Como é que faz? E vai caçar o mandato do Temer? Ele não renunciou. Se ela quer renunciar, ela quer renunciar. Aliás, senhora, tenha bom senso, né? Pelo amor de Deus. Né? Dilmar, tenha dó. Reinaldo, vamos encerrar aqui a nossa conversa falando do Cusparão aí, que você... Já que você lembrou dele... Olha... Teve uma justificativa para o Cusparão no fim de semana, né? Teve. Olha, foi tudo tão vergonhoso, né? Bom, começa que o cuspe se transformou em categoria, né, moral, com o Jean Willis, né? Aquele corajoso Jean Willis que cuspiu, você olha o vídeo, ele sai correndo parecendo... né? Cospe e sai correndo, né? Com coragem, valentia. Bom, já é ruim, né? Já é ruim e eu, com isso, não estou endossando. O filho do Bolsonaro cuspiu nele isso, também. Também cuspiu nele. Eu não estou endossando o Bolsonaro, já pedi a cassação dos dois. Bolsonaro pedindo voto em homenagem à torturadora. Pelo amor de Deus, né? Um lixo. Quero que os dois sejam caçados. Os dois sejam caçados. Eu gosto porque quando eu falo isso, a turma do Bolsonaro vem em cima. Eles são mais valentes que os petralhos. Eu gostei da entonação, Reinaldo. Eu gostei da assim. Caçado. Sabe, gente... Essa coisa abaixo da linha do aceitável, né? Então, Jean Willis, ele, aquele outro, enfim, o que foi votar em nome do Marighella, também que era outro bandido. Mas bem, tudo caçado. Bom. Você vai lá votar em nome de assassino, pô. Sabe? Seja assassino de um lado, seja assassino do outro. Não dá, o outro vai cuspir. E aquela... Bem lembrou o artigo da Veja dessa semana. Torturador do Estado... problema, o Estado está lá para te proteger, não para te torturar, certo? Exato, acabou. Acabou, né? Fim de papo, bicho. Fim de papo, bicho. Não, claro. Agora, também não tira o Marighella da história, não. Ele não era do Estado, mas era um bandido também. Não, tudo bem. Você não vai lá matar, votar em nome de bandido, de assassino, de uma organização que pegou um pobre de um policial aqui e massacrou a cabeça dele com uma coronha. Que há? Não dá. Agora, mas nós estamos falando da cusparada como categoria moral, de pensamento, de luta política. Aí vai o Zé de Abreu, estava num restaurante em São Paulo, parece que um casal se indispôs com ele e tal, e eu já disse 500 vezes, eu não acho que as pessoas devam fazer isso. De verdade, eu não estou fazendo blá. Já disse mesmo. Mesmo, eu não acho, digo por isso que não acho que se deva fazer isso. Os outros também não tem nada a ver com isso. Deixa as pessoas comerem em paz, se divertirem e tal. Então não endosso. Se o casal provocou, não endosso isso, né? Mesmo sendo esse desclassificado. Entende? Deixa ele quieto lá, né? Bom, mas ele não teve dúvida, por mais que ele tivesse sido provocado, é evidente que ele não pode cuspir nas pessoas. Seu coxinha, não sei o que lá. Bom, cuspiu. Aí vai o Faustão, lamento, vou ter de dizer, vai o Faustão, e sob o pretexto de apresentar um outro lado, porque o Ari Fontoura, há 3 semanas, no Faustão, ator Ari Fontoura, este sim, um grande ator, e não é por causa da questão ideológica,
foi lá e disse que o golpista era Dilma e que não havia golpe nenhum e tal. Vai lá e leva o Zé de Abreu. Primeiro lugar, não é lado e outro lado. Desculpa, não é lado e outro lado. Um dos lados aí está defendendo o roubo como categoria. Mas quer levar, leva. Agora, você não leva o cara que cuspiu em 2 pessoas, que acha que cuspir é método, é argumento, e leva lá para posar de vítima. Quando menos, tem que levar as vítimas. Também. Que levaram a cusparada. Espero que no próximo domingo estejam lá. Pois é, daí faz que nem aqueles programas americanos que leva as 2 pessoas. Leva as 2 pessoas, faz um Geraldo, que chamaram? Sei lá como chama. Leva um grupo, leva outro. Tinha a Márcia, lembra? A Márcia que fazia esse programa na tarde, não é? Isso, acho que faz, não faz ainda? Não sei. Sei lá, a gente tá no passado, de repente faz. Então, é claro que isso é absolutamente inaceitável. Até porque foi lá dizer, não, porque chegou minha mulher, como é que é? O Zé de Abreu foi lá dizer que ele é contra essa violência, essa crispação, e me citou. Eu estou pensando em pedir de resposta. Se aquele jornalista que criou o termo petralha, fui eu que criei. Criei o termo petralha justamente para designar gente que justifica roubo de dinheiro público. Você, por exemplo, é um petralha, Zé de Abreu. Certo? Porque à medida que você vai lá fazer a defesa desses caras, né, à medida que você condescende com o que está acontecendo, ainda que você não roube para si, você justifica o roubo. E isso é ser petralha. Foi essa palavra que eu criei lá atrás, antes do PT chegar ao poder, ainda me referindo ao PT de Santo André. Tá certo? Então é petralha, sim. É petralha, sim. E não é crispação, coisa nenhuma. Mas Zé de Abreu vai falar contra a violência retórica. Você viu o que ele fez com o Sandro Vaia? Pois é, né? Que morreu no Sandro começo Vaia do morreu mês. no dia 2 de abril. Sandro Vaia eu conhecia pessoalmente, era um dos jornalistas mais dignos que eu já conheci. Nunca trabalhei com ele, que ele ficou no Estadão o tempo todo, eu nunca trabalhei no Estadão. Mas eu conhecia, as pessoas que trabalharam com ele, gostavam dele, era uma pessoa séria, competente, honesta, compenetrada, que não fazia onda. Não gostava muito do governo, sem ser militante de coisa nenhuma. Morreu no dia 2, teve um problema no fígado e tal, de uma cirurgia. O Zé de Abreu foi pro Twitter no dia 4... saudar a morte do Sandro Vaia. Dizer que ele morreu... Não, ele teve entupimento das vias biliares, é por isso não sei o quê. É por causa do ódio. É por causa do ódio que ele tinha do PT e tal. Eu conheço essa canalha. Quando eu operei a cabeça, que tem buraco aqui, né? Sabe o que o PT fez nas redes sociais? Dizendo que eu só estava operando de tumor na cabeça, que o meu tumor tinha aparecido porque eu não gostava do PT. E eu fiquei sabendo, então, que não gostar do PT dá tumor. E, claro, e todos os votos para que eu morresse. Né? Eu sei do que essa gente é capaz. Não sofri, não nada, porque não tenho essa... Tirei o sarro, inclusive. Quem é que tenha tido uma pessoa com câncer na família, né? Já passou por essa história de uma gente de uma truculência. O câncer é provocado porque você segura muito a sua raiva. Você segura muito a sua raiva. Ou então você provocou o seu mal. Você provocou o seu mal. Você né? é culpado por estar com isso aí. Entendeu? Você é culpado por estar com isso. Se você fosse uma pessoa boa... não teve o blog, não sei se você lembra, tinha um blog do Planalto, o cara que escreveu o blog do Planalto, à época, escreveu que eu só tinha tido caroço na cabeça, como ele chamou, porque eu era contra a legalização da maconha. Esse é o argumento mais grotesco que você pode usar. Quando o Lula teve câncer, quando o Dilma teve câncer, e não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou decente. E você sabe disso, eu proibi no meu blog qualquer referência que ligasse a doença à política. Ou ao caráter. Ou ao caráter, ou não sei o quê. Ou o que a pessoa faz. Proibi. E proibi disse, não venho aqui desejar que fulano morra, que fulana morra, porque aqui não passa. E não passou. E não passou. O caráter do lado de cá é outro. O caráter do lado de cá é outro. Entende? Essa gente não vale nada, essa gente não tem respeito por ninguém. Né? O que esse Zé de Abreu aí fez com o Sandro Vaia é coisa de canalha. É coisa de canalha. E depois vai posar de coitadinho lá no Faustão, faz um discurso político de 16 minutos, horroroso, cretino, mentiroso, posando de vítima que ele não é, e depois ainda ganhar arquivo confidencial, aquela churumela. Graças a Deus, eu vi fragmentos,
Primeiro que não sou um telespectador assíduo da coisa, né? Eu, graças a Deus, estava na praia. Essa hora me contaram e fui ver depois. Mas fui ver aquela coisa chorando. O lado humano do cara. O que é isso? Esse é o cara. Por que é que ele não vai lá? Aliás, ele foi lá puxar o saco dos marinhos. Falo mesmo, eu dou nome. Foi lá puxar o saco dos marinhos. Por aí o seu Zé de Abreu prega controle social da mídia. Sim. O seu Zé de Abreu prega controle social da Veja. O seu Zé de Abreu prega controle social da Folha. O seu Zé de Abreu prega controle social da Jovem Pan. Por que ele não prega controle social da Globo? Mas assim, a boca pequena deve pregar, né? Deve pregar. Não foi lá. Não, porque você sabe que os nossos patrões aqui são ótimos. Além de tudo, tem nariz marrom, cara. Covarde. Covarde. Covarde diante do patrão. Entende? Não tem nem independência intelectual. Se é independente mesmo, chega lá e prega o controle da Globo, que eu quero ver. Algo me diz que isso não vai acontecer, Reinaldo. Reinaldo, vamos então encerrar decretando o banimento do cuspe, da cusparada da como cusparada, aprenda, escuta isso que sobrou o PT? É isso que sobrou o PT? É cuspir e vomitar? É isso. Começaram com Marx, Lenin, Trotsky, terminaram com Jean Willis e cuspe. É isso. E tem mais, vocês só cospem porque vocês não engolem o impeachment. E o impeachment vai sair. Vão ter de engolir o impeachment. É isso aí. Com isso, terminamos o programa de hoje. Até o próximo Sem Edição.